assim, grava! Ação. Então, hoje, então, eu vou falar do grande dilema que existe na minha vida com a minha pesquisa de mestrado, que é a questão do Bildungsroman, que é o romance de formação. Agora, a questão é, em algum momento da minha graduação, alguém falou no romance de formação, e aí caiu, assim, uma moeda na minha cabeça, e fez tipo, meu Deus, mas isso é Austen. Pimba! Aí eu fiquei com isso na cabeça, tipo, nossa, meu, mas romance de formação, Austen, romance de formação, Austen. E aí, quando eu decidi estudar Evelina, eu pensei, meu, mas então, Evelina é romance de formação. E aí, é isso basicamente que eu tô tentando provar. Mas, quando você entra em uma conversa, em um tema que é muito popular, tipo o romance de formação, porque é aquela coisa, né? Romance de formação meio que vira tudo. Vira os anos de aprendizado. É aprendizado ou aprendizagem essa bosta? Aprendizado. Eu sempre tenho que olhar. Então, tanto os romances de aprendizado de Obrigada, irmã, de Wilhelm Meister, quanto, tipo, A Culpa é das Estrelas, do John Green. Sabe? Tudo é romance de formação. É tipo um romance de formação para lá, outro para cá. Sabe? Se tem um jovem como protagonista, bum, é romance de formação. E aí, cada vez que você entra nessa discussão, falando, olha aqui, outro romance de formação, as pessoas já olham, tipo, meu, dá um tempo, entendeu? Talvez não. Você já ouviu falar de um romance de Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister? Então, tem que ser tipo aquilo. Mas é aí que começa o meu problema. De você ter um tipo, um gênero, dentro do gênero do romance, um subgênero, que tem que se parecer com um romance específico. Isso é bizarro. Porque se você pensa, sei lá, no subgênero de ficção científica, você tem alguns romances de ficção científica, alguns exemplares de ficção científica que vão surgir como referência. Você tem pontos de referência, ótimo, maravilhoso, é para ter. Mas você não tem só um, tipo, olha, é isso. E no caso do romance de formação, você tem uma tipificação, digamos assim, que é os anos de aprendizado, do Wilhelm Meister. E é meio estranho, porque nada vai ser igual os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, mas ao mesmo tempo, se você quer ser aceitado e dado como um romance de formação, você tem que tentar se assemelhar a ele. Enfim, é basicamente isso que eu vou falar, mas isso dentro do romance da Frances Burney, Evelina, que é um romance inglês que tem como pressuposto uma tendência, uma natureza educacional, uma tendência de servir como literalmente educação, como manual. E é essa relação que eu vou tentar mostrar para vocês e tentar dialogar. E eu acho que no final a ideia ainda é que tenha tipo certas dúvidas ou que cada um chegue a uma determinada resolução que parece que faz sentido para eles. Eu acho que esse é o caso com muita coisa no que diz respeito ao romance de formação. Para isso, eu vou usar algumas coisas assim meio básicas de teoria literária. Uma delas é Lukács,
a teoria do romance não dá para passar, né, gente? Não dá para passar. Apesar de que é engraçado que quando ele fala dos anos de aprendizado de Wilhelm Meister, ele não usa romance de formação, né? Ele usa romance de educação. Então aí já fica esse grande problema, eu acho, com a questão de nomenclatura. Porque aí você pode ir para todos os cantos, assim, é romance de educação, formação, aprendizado, o que que é essa coisa? E se são coisas distintas, qual as diferenças entre cada uma delas? Então, por que você chama de coisas diferentes e se não tem diferença, por que que você escolhe mesmo assim chamar de coisas diferentes? Então é por isso que eu vou usar a teoria do romance super rápido. Assim, as pessoas acham muito complicado a teoria do romance, costumam achar, mas eu acho ele bem claro, assim. Ele é bem poético, mas eu acho que por isso pode dar uma confusão, assim, mas eu acho que ele é essencial se você quer entender, eu acho que não só do romance de formação, mas também no geral, obviamente, né? Para tratar da questão mais específica da origem do romance de formação em Goethe e tudo mais, eu vou assim fazer uma leve referência, eu não sei se aqui necessariamente, mas definitivamente no meu mestrado eu vou ter que fazer aos Labirintos da Aprendizagem do professor Dr. Marcos Mazzari, que assim, se vocês estão na letras, aproveita que ele está vivo e vai ver a aula dele, tá? Ele é assim, ele é obcecado por Goethe e pelo demônio. Então ele vai falar de Fausto e Gran Sertão Veredas. Essa é a vida do professor Mazzari. Fausto e Gran Sertão Veredas. Mas aqui nesse livro ele também fala do romance de formação, porque é Goethe. E ele vai falar do Verde Henrique dentro da tradição do Bildungsroman, através do Wilhelm Meister. Então, é muito bom. Labirintos da Aprendizagem, tira print. Eles estão na referência, tá, gente? Depois, tipo, vocês olham. Mas é muito bom. Eu não li o livro inteiro. Eu só li a parte que é de necessidade minha. Sobre, agora, tá saindo um pouco dessa questão do romance de formação visto por um ponto de vista, acho que mais alemão, digamos assim, se bem que o Lukács não. Mas, enfim, vamos para uma abordagem do romance de formação bem europeia, através do Franco Moretti, o romance de formação, ou, em inglês, The Way of the World, The Bildungsroman in European Culture. Eu acho que é esse o título inteiro. Essa tradução, ela foi feita do italiano, se não me engano, mas é assim, é incrível esse livro, porque ele basicamente lida com essa questão de o que significa e o que implica o romance de formação dentro de uma cultura europeia e, acima de tudo, ele fala inglesa e francesa, obviamente, sendo que essa expressão literária não é, digamos assim, originariamente da Inglaterra ou da França. Ela é, como diz qualquer um que estuda romance de formação, ela é alemã, em Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. Então é muito legal porque ele se debruça sobre essa instância desse romance dentro do romance inglês, como que isso se dá no romance inglês e como que isso se dá no romance francês. É um pouco... Não vou dizer um pouco. É bem tendencioso, porque, tipo, o Franco Moretti, ele vai, em muitas instâncias, dizer, tipo, olha lá, Dickens é legal, mas você já ouviu falar de Flaubert? Você já ouviu falar de... me fala algum outro francês aí, que eu não sei muito. Cadê? Vou pegar aqui. Cadê você?
Dumas, ótimo. Não tinha pensado nessa. Balzac, nossa, um homem que ama Balzac é Franco Moretti. Ele só vai falar o tempo todo que the French do it better. Sim, os franceses são melhores. Os ingleses são legais, mas assim, você já ouviu, você já leu os franceses? Então, é bem tendencioso, mas assim, é legalzinho. E assim, é produtivo ler. Agora, se você quiser, assim, um pouco mais de crítica feminista, tipo, sabe, faca nos dentes, para pensar o romance de formação a partir de uma perspectiva feminina dentro do contexto do romance inglês, eu leria Unbecoming Women, da Susan Freeman. Assim, ela tem uns subtítulos que é, assim, o livro todo é Unbecoming Women, British Women Writers and the Novel of Development. Quando eu vi esse título, eu falei, gente, é exatamente isso que eu preciso, ela vai resolver todos os meus problemas. No fim das contas, ela mais criou o problema do que resolveu os problemas. O nome da autora, Susan Freeman. Mas, assim, ela tem os capítulos dela, tem uns títulos muito porretas. Tipo, ela já começa, primeiro capítulo, existe um Bildungsroman feminino? Pá, entendeu? Já joga. Aí, ela vai falar no terceiro capítulo, The Humiliation of Elizabeth Bennet. Jane Eyre's Fall from Grace. Então, assim, ela meio que pega essas narrativas que são canônicas e são reconhecidas por serem de desenvolvimento, de formação, e ela fala, tipo, entendeu? Na verdade, não. A Jane Eyre, ela não se elevou, ela não evoluiu, ela fell from grace. Então, é bem incisivo, é um tanto quanto polêmico. Assim, eu li, eu achei bem polêmico, e aí eu emprestei para minha professora, que deu um curso de Austen, a Maria Clara Biagioli, acho que é esse o nome dela, o sobrenome. E assim, ela leu e ela falou, ela tem umas ideias assim meio polêmicas, né? Meio não estranhas, mas assim, unconventional, para dizer o mínimo. Mas então, esses são basicamente os livros que eu vou falar um pouquinho hoje, mas bem pouquinho, porque eles não falam de Evelina. Quer dizer, esse fala, o Unbecoming Women fala. Mas ele vai numa pegada diferente da minha, para dizer o mínimo e para dizer pouco. Tá bom, eu falei demais. Bora. Vou começar a compartilhar a tela com vocês. O Windows, é isso que eu faço. Já até esqueci como que compartilha a tela. E eu fiz isso, tipo, terça. Não queria fechar, não queria isso inteiro. Volta. Um instante, gente. Tem que colocar a Chrome Tab. Sempre esqueço, quero colocar o bagulho dele. Agora sim. Aham. Então, como vocês podem ver, é essa a ideia da aula de hoje, de estabelecer o diálogo entre a formação e a educação e como isso se dá em Evelina. Ou seja, em um romance feminino do século XVIII inglês. Bora lá. Primeiro, a grande distinção, o que é uma coisa e o que é outra. Então, o que seria a formação de alguém? De novo, Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, que foi publicado, eles nem sabem quando o bagulho foi publicado, mas mesmo assim é tipo um grande marco. 77. E para quem nunca leu a história do Wilhelm Meister, não precisa, que é bem chato. É bem chato, é um livro bem chato. Se o Mazari perguntar para vocês, eu nunca disse isso, tá? Vocês não ouviram de mim.
mas é um tanto quanto monótono, eu diria. Mas, assim, é basicamente a história de Wilhelm Einstein, e ele quer ser ator, então aí ele vai e ele tenta ser ator, ele meio que abre mão da família dele e da riqueza que ele tem para tentar ser ator, e aí ele descobre que ele é meio bosta e não vai dar certo ele ser ator. É isso. E aí ele também descobre que tudo aquilo que ele achava que ele era bom em fazer, na verdade tinha uma sociedade. É bizarro, só eu achei esse negócio de sociedade meio futurística. Assim, não parece nada século XVIII para mim, que tem esse grupo de pessoas que cuida de você. Mas basicamente é isso, ele descobre que todos os momentos da vida dele em que ele achou que ele tinha sido excepcional e incrível e de fato um ator de qualidade, era na verdade essa sociedade que ajudava ele, porque ele ainda não tinha chegado no momento que ele podia lidar com a falha dele. Então, é como também essa sociedade vai ver o desenvolvimento e a formação dele ao longo de, eu não sei quanto tempo que dura, acho que é ao longo de alguns anos, e ver ele amadurecer e quando ele vai estar pronto para ser exposto à realidade. Então, para ser exposto ao fato de que ele, na verdade, é um péssimo ator, que ele não vai ter futuro fazendo isso, e de que, na verdade, todos aqueles momentos eram falsos e fabricados por essa sociedade. Sabe? Não é muito fácil ouvir isso, então eles vão seguindo o Wilhelm Einstein até um momento que de acordo com eles, ele está pronto para encarar essa verdade. Então é um relato, é um romance sobre o aperfeiçoamento humano, de como ele começa em ponto A e ele vai até ponto Z, e de como ele está melhor no ponto Z do que no ponto A, como ele tem mais clareza, não só dele mesmo, mas da vida no geral. Mas também o que é tão essencial na obra do Goethe é que ela também representa a nação alemã e essa incerteza política e social da Alemanha no século XVIII. Agora, eu não sei muito, eu não vou nem fingir que eu sei muito que eu sei alguma coisa sobre a história alemã. Eu acho que se você quer entender um pouco mais do que isso, de como isso se dá, o livro do Massari é um bom começo. Também tem o livro da Vilma Patrícia Bass, que é o Cânone Mínimo. Se não me engano, ele tem no domínio público. E talvez eu tenha lido algum outro, mas agora me foge o nome. Mas basicamente esses dois vão ter esses dois e, se não me engano, o Romance de Formação do Moretti, eles apresentam a mesma linha cronológica e os mesmos nomes por trás da análise do romance do Goethe. Mas é esse o diferencial dos anos de aprendizagem de Wilhelm Einstein e o que cunha ele como sendo o perfeito romance de formação, que você tem uma aproximação da realidade do indivíduo à realidade da nação. Então, o que o Goethe quer ou parece ter como objetivo é o de mostrar pelo aperfeiçoamento e formação e desenvolvimento do Wilhelm Einstein um aperfeiçoamento da própria nação. Porque, digamos assim, não era é quase, eu vou usar um exemplo que é mais próximo de mim e que para mim fez muito sentido quando eu estava tentando
entender um pouco mais essa realidade alemã, é quase como a situação russa, que não sabe direito se é Ocidente ou Oriente. E assim, o que nós somos e toda o conflito russo, assim como o conflito alemão, ou em certa proporção aquém ao conflito alemão, é de que ao que a gente pertence, que tipo, a quem nós vamos nos alinhar, e que tipo de futuro nós temos, e o que e a quem que ele se aproxima. Então é essa a dúvida que meio que perpassa os anos de aprendizado de Wilhelmeister. Ele se pergunta assim, para onde eu vou, o que vai acontecer, qual é o próximo passo. Então você tem reflexões dele sobre a própria realidade dele, a própria vida dele, e isso funciona como uma metáfora para a própria Alemanha, e de qual será o futuro da Alemanha naquele momento no século XVIII. E é esse a grande distinção, por exemplo, no caso inglês, porque assim, apesar de o que eu mostrei para vocês, acho que na primeira aula, que a Inglaterra estava passando sim por muitas mudanças e questões no século XVIII, alô, iluminismo, burguesia e essa passagem de uma vida feudal e de vilas para uma vida nas cidades e metropolitana e industrial. Apesar de você ter tudo isso, a Inglaterra era de longe a nação mais bem consolidada e mais solidificada de toda a Europa. Então é difícil, é pegajoso você dizer que um romance do século XVIII inglês meio que ilustra ou representa os mesmos tipos de anseios, conflitos e dúvidas que um romance do século XVIII na Alemanha representa. Porque as situações de cada uma das nações são tão distintas, intrinsecamente distintas, é complicado, difícil você dizer que é capaz de ter o mesmo tipo de romance nessas duas situações, ou é complicado de que o mesmo tipo de romance trate dessas situações diferentes. E é isso que o Moretti vai dizer, que você tem, ao passo que no Wilhelmeister você tem um romance que mostra o quanto tudo aquilo que acontece altera e muda o Wilhelmeister, você tem no romance do século XVIII inglês, tudo aquilo que acontece é só para confirmar que aquele personagem já é perfeito. Então, o que ele diz é, rather than novels of initiation, one feels they should be called novels of preservation. Então, muito mais do que você olhar, olha, esse personagem saiu de A e foi para Z, você teria que ver, olha, esse personagem saiu de A e ele se manteve A o tempo todo porque ele é intrinsecamente e naturalmente perfeito. E é o caso, por exemplo, da Pamela do Richardson. A Pamela não muda. A Pamela, ela é perfeita do momento que ela aparece, e é esse o motivo da Pamela ser, ela mostrar, olha, você pode se manter você mesma perfeita, mesmo com tudo acontecendo à sua volta. Então, aí coloca a dúvida na sua cabeça de tipo, bom, então eu posso chamar, por exemplo, a Evelina de um romance de formação? É essa dúvida que eu quero colocar na cabeça de vocês. Ser perfeito quer dizer ser formado já? Sim, ser perfeito significa ser formado já, entendeu? Tipo, ele já chegou no melhor
que ele pode chegar, a melhor versão de si mesmo que ele pode ser, ele já chegou. Então, por exemplo, a Pamela é perfeita desde o começo, desde a hora que você olha para ela. Tô tentando pensar se tem algum outro caso de perfeição assim, mas eu acho que quem fez mais isso no século XVIII foi o Richardson mesmo, porque o Harry Fielding não acreditava nisso, obviamente. E o Defoe, o Defoe eu acho que o Defoe ele é muito do começo para ter tanta certeza de coisa assim. Por um lado, você pode dizer que, por exemplo, o Robinson Crusoe, ele se mantém o mesmo Robinson Crusoe o tempo todo, mas por outro, você também pode analisar que ele, sim, existe um percurso de formação. Lord Orville cai nessa categoria de perfeito desde o começo? Ah, certamente. Certamente, mas aí também... Vamos falar dele já já. Mas aí vamos para o romance de educação, que é ao que o Lukács se refere quando ele trata sobre os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister. Tanto é que ele, assim, meio que numa vibe Franco Moretti, faz essa distinção entre o romance de formação a partir de educação, a partir de um contraposto com o romance francês, que seria o romance de desilusão. Então, tipo, você tem, assim, aquele protagonista que chega cheio de vontades e desejos e grandes aspirações, e aí o romance francês, basicamente, tudo que faz é cuspir, pisar nele, mostrar que ele não é ninguém nesse mundo e nada que ele quer vai se concretizar jamais. É isso, é um romance de desilusão. Tipo, ai meu Deus, ó céus, ó vida. E ele faz essa distinção com o romance de educação, que seria o indivíduo que é diferente do mundo no qual ele entra, mas ele tem uma receptividade para o mundo em que ele está, então ele aprende com o mundo no qual ele se insere, mas esse mundo também tem uma receptividade em relação ao que ele é. Então, ele conscientemente, eu acho que é essa a questão que une esses dois ideais por trás dessas duas né, formas de se chamar, é essa questão do consciente. É um processo consciente, tanto o processo de formação aqui, no caso do Bildungsroman propriamente dito, tanto quanto é no processo do romance de educação, como dito pelo Lukács, que é consciente. Os protagonistas, os heróis, eles estão conscientemente refletindo e pensando e se conduzindo e mudando a partir das reflexões que eles fazem. Então, de novo, Elizabeth Bennet, né, gente? Tipo, ela pensa, quando ela cai assim na ficha dela, tipo, meu, acho que esse cara é legal, ela fala, pô, acho que eu posso estar errada, então eu vou tentar mudar. É um processo consciente de perceber, putz, eu estava errada, acho que eu vou tentar mudar. Então, isso mostra que existe uma engrenagem de se educar, se formar, se desenvolver e por aí vai. E o que o Lukács fala é que você tem que alcançar, desse modo, algo edificante e encorajador aos demais, por si próprio, um meio de educação. Então, o que ele diz é um personagem, um herói que mostra a possibilidade dessa resolução entre
sociedade e indivíduo, essa vitória, a possibilidade disso de fato acontecer é algo que vai encorajar e servir de exemplo para os demais. Então, assim, até hoje, sabe, você tem todo o mundo de Austenettes da vida pensando what would Elizabeth Bennet do? Porque ela virou um exemplo encorajador, edificante, exemplar, mesmo ela não sendo exemplar, por causa desse processo de autoeducação que ela tem em meio à sociedade que ela está. Agora, você tem, no caso inglês especificamente, um ambiente literário que se sustentou por muito tempo nessa questão educacional, tanto da burguesia, mas especialmente da educação burguesa das jovens mulheres. Então, aí, de novo, gente, eu coloco, assim, o mais óbvio dos óbvios, que é os Sermons to Young Women in the 40s, que é aquilo que o Collins vai e recita para a família das Bennets quando ele está visitando elas. Então, é aquela coisa pedante, tipo, você tem que sempre manter a sua calma e compostura. Você deve sempre esperar até que se dirijam a você para que você se dirija de volta. Você deve sempre esperar que os outros se sentem até que você se sente. Sabe? É essa a vibe. Daquilo que vai criar uma literatura que é só para isso. É uma literatura que é de conduta. E uma literatura que vai fazer exatamente isso, mostrar como uma mulher tem que se educar. No caso da Evelina, você tem isso muito forte na voz do Reverend Villers, que é o mentor dela. Em várias cartas, se não em todas que ele manda para ela, ele fala alguma coisa sobre o modo que ela tem que se comportar, sobre como é esperado que ela se comporte. Então, logo quando ela conhece a Madame Duval, a avó dela, ele fala, olha, eu sei que ela é, tipo, meio louca, mas, assim, saiba que nada, absolutamente nada do que ela faça justifica uma falta de educação ou uma falta de servidão que você tem a ela. Então, ele vai ditando e controlando e moralizando ela o tempo todo. Logo no momento em que ela parece que está curtindo o Lord Orville, ela tá tipo, meu Deus, ele é incrível, a gente conversa por horas, e ele tem tanta consideração por mim, e ele não me deixa sozinha, e ele sempre dirige a palavra a mim. Ele vai e fala, querida, cuidado, ele fez a sua cabeça, ele se infiltrou aí e agora você está achando tudo de bom que ele é. Ele fez você ficar blind para tudo que ele é de ruim. Então, saia dessa casa, você está em perigo. Ele literalmente diz isso, você está em perigo. Então, você tem essa interferência dele o tempo todo lá, sendo, sabe, aquela força divina quase, tipo, olha, você tem que fazer tudo certo o tempo todo. E aí eu peguei essa frase que, assim, é ele, sempre, 100%. Remember, my dear Evelina, nothing is so delicate as the reputation of a woman. It is at once the most beautiful and most brittle of all human things. Gente, é isso, ele tá falando, você está andando em ovos e você não pode pisar muito forte em nenhum deles, tá? E ele deixa muito claro. E pisar muito forte em algum deles é fazer alguma coisa que ele não concordaria e que ele não daria sua sanção. Por isso que você fica... Você, eu digo eu, tá? Agora, toda vez que falar você, é uma grande forma de mostrar os meus
as minhas tensões com tudo isso de nomenclatura. Você entra em um dilema em que não parece apropriado você chamar de formação, porque afinal de contas não é Wilhelmeister, e parece que nada que não seja Wilhelmeister pode ser chamado de algo que foi feito para classificar Wilhelmeister, mas você também não pode chamar necessariamente romance de educação, porque isso no contexto inglês significa uma coisa muito mais de conduta propriamente dita do que uma narrativa fictícia. E aí é que você entra nesse dilema da nomenclatura, e para isso, para tentar pegar aquilo que serve de cada um deles, é que eu vou me referir ao romance como um romance de desenvolvimento ou transformação. Eu acho que para mim qualquer um desses é sinônimo. E por que eu digo isso? Porque na formação, especificamente, na formação e também na educação, espera-se que você chegue a um ponto final, que você chegue a um lugar diferente do que você estava, que seja A para Z, e que esse Z seja, assim, o melhor, sabe? Você seja, de novo, edificante e encorajador, assim, a sua melhor versão de você mesma. E eu acho que no caso de Evelina não é possível dizer isso. Agora, eu vou tratar da questão do desenvolvimento em Evelina e por que eu não chamo ele de formação. Porque no começo da minha pesquisa, eu estava tão focada e tão ensandecida em provar que Evelina era um romance de formação, que eu estava pegando a caixinha do romance de formação e fazendo Evelina caber nele. Fazendo tipo, não, olha, então, romance de formação tem isso, olha só como isso acontece em Evelina, e isso acontece, isso também acontece, isso aparece, então eu tava tentando meio que tick boxes para poder provar que Evelina é um romance de formação. Até que falaram na minha cara que eu tava focando muito na forma e não no romance. E isso é verdade, porque eu tava tão fissurada com a ideia de fazer caber Evelina dentro do romance de formação que eu tava diminuindo as complexidades e todas as possibilidades que Evelina permite de análise. Então, é isso, por isso que eu escolho nomear ele como um romance de desenvolvimento ou transformação, porque eu acho que ela não chega em um ponto final, como acontece, por exemplo, em Wilhelmeister. Tanto é que Goethe fez o Wilhelmeister 2 e foi tipo um flop. Ninguém fala disso. Porque não precisa de Wilhelmeister 2, entendeu? Ele chega onde ele precisa chegar, ele se torna quem ele precisa se tornar. E é finito, entendeu? Pronto, não tem mais. Não dá para ele se desenvolver mais, não dá para ele, sabe? Não dá para ele se tornar mais nada. E no caso de Evelina, eu acho que dá. Bom, eu vou começar tratando de questões um pouco mais formais do romance. Então, por exemplo, no romance de formação, formalmente falando, você precisa que haja uma retirada do personagem do seu espaço. Ele precisa sair de um lugar
e ir para outro lugar, para que longe de casa e longe daquilo que é familiar, ele possa se desenvolver, ele possa florescer. E isso de fato acontece em Evelina, como a gente pôde ver quando eu contei do enredo, que ela vai de Berry Hill para Londres, para Howard Grove, para Londres de novo, para Berry Hill de novo, e aí para Clifton Heights, e finalmente para Berry Hill de novo. Então, assim, não dá para dizer que essa jovem não sai de casa. Ela sai, e é nesse intermédio que ela entra em contato com o novo, e ela pode, de fato, se desenvolver. No entanto, ela volta para Berry Hill no final, o que já começa a colocar dúvidas e questionamentos se ela de fato sai de lá at all. Se ela sai de um lugar no começo e ela volta para aquele lugar no final, formalmente falando, não parece um personagem que se transformou, se formou, saiu de casa, se tornou um indivíduo, propriamente dito. E isso é um dos pontos que a Susan Freeman vai fazer em Unbecoming Women. Não só esse, como também a questão do casamento. E de como, se você lê Evelina com um pouco mais de atenção, você vai perceber que o Lord Orville e o Mr. Villars, eles são a mesma pessoa. Eles pensam as mesmas coisas, eles têm os mesmos ideais e eles têm os mesmos standards. Então, o jeito que o Lord Orville reconhece a Evelina é muito do jeito que é muito parecido, se não igual, a forma que o Mr. Villars vai reconhecer a Evelina, vai tratar a Evelina. Tanto é que, no momento mais pro final do romance, ela fala pro Lord Orville que ela tem essa ansiedade de que ela não tem um mentor, ela não tem quem diga a ela o que fazer, como se portar, e o que é certo e o que é errado, como se decisões que ela quer tomar, ela pode tomar, ou se elas vão ser vistas de uma forma errada. E aí ele fala, eu serei o seu irmão mais velho, tipo, eu terei essa figura para você pode, assim, me considere seu confidente para qualquer dúvida, anseio e necessidade que você venha a ter. Que é meio estranho, né, gente? No final das contas, eles acabam se casando. Mas, normal para aquela época. Então, você tem isso de que não só ela sai de um lugar para voltar para esse mesmo lugar no final, ela deixa uma figura masculina para se casar com outra figura masculina que é essencialmente a mesma figura masculina que ela deixou no começo do romance. Então, de novo, será que ela sai mesmo do lugar? Será que ela de fato... será que de fato existe uma formação nesse personagem? Quando parece que ele está andando no mesmo círculo? É essa dúvida. Além do que, o casamento como instituição do romance inglês, ele é lido e analisado como símbolo de uma aceitação e de uma incorporação da jovem mulher dentro da sociedade. Então, ela aceitando se casar com o Lord Orville e se tornar
a Evelina Orville, mulher de um lorde, ela aceita ser inserida nessa organização social. E ela se incorpora a ela. O que, por um lado, aponta tanto para uma educação, como o Lukács defende na teoria do romance, que você precisaria dessa comunhão final entre o indivíduo e a sociedade. Então, o casamento seria meio que o símbolo da solidificação disso, dessa comunhão entre o sujeito e a sociedade. Mas também, no fim das contas, como ela se casa com a mesma pessoa que ela deixa, pode ser só uma... sabe, o mesmo padrão se repetindo. É só isso. Então, talvez não seja, de fato, ao que haja alguma diferença no modo que a sociedade recebe ela. E aí é que fica essas dúvidas e esses questionamentos vão, acho que, não só dificultando chamar Evelina como um romance de... Não só chamar, mas também definir Evelina como um romance de formação, mas também em defini-lo como um romance de educação. É meio complicado. Ainda mais porque você tem muito claro, especialmente no começo do romance, esse embate que o Lukács trata no romance que trata sobre o romance de educação, que é essa questão do sujeito versus sociedade e versus real. Então, como você tem essa quase que esse embate de forças que é o próprio sujeito, a própria subjetividade, o indivíduo, e tudo aquilo que acontece em volta dele, e como isso, no fim das contas, tem que gerar conhecimento. No caso da Evelina, fica de novo, começa a surgir a dúvida de que ela de fato aprende conhecimento, ela de fato aprende coisas, ou ela só aprende certas formas de se comportar. Então, parece que existe, nesse tipo de dúvida que se coloca, parece que existe, bom, ela aprender só formas de se comportar não é suficientemente profundo ou suficientemente, sabe, relevante e não mostra amadurecimento nenhum, como se ela estivesse aprendendo, sabe, valores ou se perguntando de questões mais, assim, problemáticas de vida. Eu não sei se deu para entender, minha cabeça está meio confusa hoje, mas, assim, basicamente, olha, ela aprendeu que ela não pode negar um cara e depois escolher dançar com outro, mas isso mostra que ela aprendeu alguma coisa de valor mesmo? Ou só mostra que ela aprendeu como se portar e é só? Mas uma das coisas que eu acho que prova que ela segue o próprio caminho dela e ela se transforma e ela se desenvolve por aquilo que eu chamo do distanciamento das figuras duplas dela. Agora, se você já leu o The Mad Woman in the Attic, eu vou até escrever antes que alguém me pergunte. The Mad Woman in the Attic, que é da Gilbert and Goldbar. Se você quer fazer qualquer tipo de crítica e análise feminista, ou eu acho que nem feminista, assim, mas de obras femininas, assim, é a Bíblia, entendeu? Coloca a mão e jura que não está mentindo.
porque elas exploram essa questão do duplo, por exemplo, em Jane Eyre. Agora, eu preciso saber, alguém aqui não leu Jane Eyre? Me digam agora, se teve alguém que não leu Jane Eyre, fala eu. Porra, teve gente. Nossa, gente, oi? Tá. Então eu não vou dizer, tá? Mas porque é o maior spoiler, eu acho, né? Enfim, tem um duplo na obra, tá? É basicamente isso. Existe um duplo na obra, e a figura do duplo, se você já leu O Duplo, do Dostoiévski, também tá aí, a figura do duplo, que você tem um lado, ou uma personagem, que mostra o lado socialmente aceito e polished e ideal e, sabe, só aceito mesmo da personagem, que é ela, e você tem outra personagem que mostra o lado um pouco mais errado dessa personagem. Vou pegar outro exemplo de como isso funciona em Mansfield Park. Você tem... Onde foi que eu li isso? Acho que foi em The Mad Woman in the Attic, talvez. Sim. Você tem a Fanny Price, que é quietinha o tempo todo. Ela fala, sei lá, 3 sentenças ao longo do romance inteiro. Ela é... sabe? Ela é simplesmente fofíssima. E aí você tem a figura dupla dela, que é a Mary Crawford. As duas se apaixonam, e você tem nessas duas figuras semelhanças que as unem, que, né, são, assim, onde elas se cruzam, e você tem também características completamente opostas. Então, por exemplo, a Mary Crawford, ela é dita por ser bonita, por falar muito, por ser o centro das atenções, por ser sexy sem nem tentar. Enquanto isso, você tem a Fanny, sabe? Que, assim, é um pão molhado, sabe? Só tá lá. Mas as duas gostam do Edmund. Isso é o óbvio. E você tem várias instâncias onde a Fanny pensa alguma coisa. Ai, Luísa, sim. Emma e Jane Fairfax. Sim. Outro duplo. Saindo do adendo, você tem momentos em que a Fanny pensa alguma coisa e um pouco tempo depois a Mary Crawford vai falar aquilo que a Fanny pensou. As duas amam cavalgar. Em um momento, o Edmund vai ensinar e vai andar de cavalo com a Mary Crawford, e ela vai usar qual cavalo? Ela vai usar o cavalo da Fanny. Entendeu? A Mary Crawford não lê, a Fanny lê. A Mary Crawford, ela não é, assim, das mais inteligentes, a Fanny é. Então, você tem essas né, diferenças, mas também pontos de encontro. E é aí que entra essa abordagem, essa leitura que eu faço do livro, que é, a Evelina, ela tem 2 duplos. Um deles é a sua mãe, a Caroline Evelyn. Isso já fica um pouco mais óbvio quase pela qualidade do nome delas, é Evelyn e Evelina, então ressoa, e também porque as duas são muito parecidas, e é uma qualidade que não é passagem. Isso acho que é citado por cada vez que a Evelina é vista por alguém que já conhecia, que tinha conhecido a sua mãe, eles falam como ela é, assim, bizarramente parecida com a mãe dela. E, além disso, o Mr. Villers, o mentor dela, faz questão de o tempo todo dizer como ele tem medo e receio que a Evelina acabe com o mesmo destino que a mãe dela teve. Porque elas têm a mesma idade, assim, a Evelina tem a mesma idade que a mãe dela tinha
quando ela engravidou e se casou clandestinamente. Então, é assim, um medo dele, tipo, meu Deus do céu, e se ela conseguir conhecer, assim, a cidade e tudo mais, e acabar se casando clandestinamente com outro cara, e vai ser a mesma história de novo. Então, você tem esse receio de a Evelina se tornar a própria mãe, e repetir a história da mãe. Por outro lado, você tem a figura do duplo sendo a Madame Duval. Agora, essa figura do duplo é um pouco mais difícil de ser percebida, porque ela não é reforçada tantas vezes, mas a Evelina e a Madame Duval, elas são descritas da mesma forma e usando os mesmos adjetivos várias vezes. Por exemplo, o Mr. Villers, ele fala várias vezes que a Madame Duval, ela é uma estrangeira, porque ela é, de fato, ela vem da França. Mas, quando a Evelina vai para Londres, ela também é uma estrangeira, porque ela nunca foi para Londres, ela também é estranha a tudo aquilo que acontece. E eu fiz uma marcação aqui no meu livro, em um momento que, assim, o paralelismo é quase chocante, em que a Evelina fala, no final da carta 13, ela fala: I am too inexperienced and ignorant to conduct myself within propriety in this town, where everything is new to me, and many things are unaccountable and perplexing. E é quando ela perde, meio que, ela se perde um pouco. E logo na seguinte carta é quando ela vai relatar que a Madame Duval aparece. E a primeira frase que a Madame Duval fala é: I have lost my company, and in this place I don't know nobody. O que é algo que a Evelina vai falar mais para frente, quando ela perder a companhia dela enquanto eles estiverem andando no jardim, e ela acabar pedindo ajuda para duas prostitutas. Então, as experiências das duas como estrangeiras são muito peculiarmente semelhantes. E muitas vezes, assim, aqui, por exemplo, o Villers, ele descreve a Evelina como quite a little rustic and knows nothing of the world. Isso é a Madame Duval, ela é rustic, para dizer o mínimo, porque ela anda com blush, tipo, o tempo todo, ela é rústica, de fato. Talvez não no sentido rústico de natureza que a Evelina é descrita, mas rústica, nevertheless. E ela também não sabe nada desse mundo. Então, as duas, de novo, elas têm tantas semelhanças quanto elas têm diferenças. Agora, apesar disso, tem toda aquela conversa de que a vida da Evelina, ela acontece quase que ciclicamente. Ela começa em Berry Hill com o Arthur Villers e ela acaba quase no mesmo lugar em Berry Hill com uma cópia do Arthur Villers, que é o Lord Orville. Então, assim, você fala, mano, ela não foi de A a Z, entendeu? Ela foi de A, ela deu uma volta e voltou para A, ela não se formou. Mas o que eu quero dizer quando eu uso desenvolvimento e transformação é que a Evelina que começa aqui não é a mesma Evelina que acaba no mesmo lugar com, digamos assim, uma figura de mentor para ela. Então, é isso que eu defendo, que apesar das circunstâncias de início e fim de romance, ela não é a mesma pessoa. Sim, ela acaba, acho que a gente acaba tendo mais evidências dela ter
aprendido mais questões meramente comportamentais da sociedade? Sim, acredito que sim, mas eu acho que isso também é uma tendência estilística, literária da época. Mas eu acho que ela também tem um momento que muitos críticos dizem ser super necessário num romance de formação e educação, que é um momento de, sabe, de grande realização. Então, por exemplo, quando a Elizabeth Bennet recebe a carta do Mr. Darcy dizendo basicamente, menina, você tinha as informações erradas, tá aqui a informação certa, e ela lê e fala, meu Deus, eu fui uma babaca. A Evelina também tem esse momento, mas ela tem esse momento quando ela recebe a carta do Mr. Villers falando, gata, você tá apaixonada por esse cara, vaza, tipo, não fala mais com ele, porque senão ele vai achar que você tá se insinuando e você tá dando liberdades a ele, ela tem esse momento na carta que ela fala, tipo, oh, the spell is gone. Então ela tem um momento de, sabe, quase de realização, de percepção profunda, de que, de insight, tipo, ó, tá, essa é a verdade. O que constitui na leitura como aquilo que eu estava dizendo antes, um processo consciente. Ela é consciente quando ela percebe isso. E ela é consciente de como ela se coloca ao longo do romance, daquilo que acontece com ela ao longo do romance. Por isso eu acho, por isso que assim, é como eu me sinto, eu acabei, é isso. É como eu me sinto mais confortável em nomear esse romance, que é um romance de desenvolvimento ou transformação, porque eu não acho que é parecido com Wilhelmita para dizer que é um romance de formação, apesar de eu achar toda essa questão de nomenclatura do romance de formação uma babaquice, como eu já deixei bem claro, a minha frustração, mas eu não acho que ele se encaixa em um romance de formação, porque ela não sai de um lugar e ela acaba em outro lugar completamente distinto, mega consciente, mas também não é como um romance de educação para os parâmetros ingleses, digamos assim. Então, por isso que eu sinto que é mais verdadeiro e eu acho que abarca um pouco melhor o romance em tratá-lo como um romance de desenvolvimento ou transformação, porque é exatamente isso. Ela meio que volta para o mesmo lugar, né? Até que sim, mas de novo, quais eram as possibilidades disso não acontecer, né? No século XVIII, baixíssimas. E sim, no final ela é incorporada à sociedade. No final das contas, ela vira parte da aristocracia, entendeu? Aquilo que seria ela como representante de um burguês, de um novo burguês, ela acaba sendo incorporada a uma sociedade aristocrata, porque ela casa com um aristocrata. Então, ela é incorporada para a sociedade, mas no fim das contas, e enquanto ela se assim se aproxima mais do Lord Orville, ele acaba também dizendo que ele aprendeu com ela. E é nisso que eu queria chegar, que o Lord Orville, sim, ele também é uma personagem meio Pamela, assim, tipo, perfeito, mas no começo ele se nega a dançar com a Evelina e ele é bem rude em relação a ela, tipo, ele fala
ele fala que ela era, que assim, ela meio que enganou ele e que ele não, assim, não havia nada que ele fizesse que fizesse ela falar ou rir. Então ele é bem, sabe, escrotinho assim com ela no começo. E depois ele aprende com ela a partir da situação dela que é tão específica. Então, no fim das contas, também não dá para dizer que eu acho com tanta certeza que o Lord Orville é tipo Pamela. Mas, de novo, a Pamela, ela tem big shoes to fill, né? Ela é literalmente perfeita. Então, é isso, gente. É isso que eu queria apresentar para vocês. Foi tipo uma coisa bem meio mashup, tentando fazer sentido de basicamente aquilo que eu tenho pensado no meu mestrado. Agora vocês podem completamente me plagiar. Não façam, por favor, senão eu vou atrás. Eu entrarei com assim, atividades legais, tá? E peraí que agora eu vou ler as perguntas. Tirando o momento que eu descobri que várias pessoas aqui não leram Jane Eyre, gente. Comecem a ler amanhã, tá bom? Tá bom? Mauro, você falou, seria um romance de formação? O quê? Você estava se referindo à Evelina mesmo? Eu não sei se eu já respondi isso ou não na minha exposição, por isso eu tô perguntando. Tem algum PDF disponível online de Jane? Olha, deve ter. Acho que se você... Deve ter no Project Gutenberg. Deve ter certeza. Então. A Elizabeth também terminou em um casamento. Sim, né, gente? Porque... Deixa eu ver, tem alguma que termina solteira? A Lady Susan. Só, mas a Lady Susan é tipo ponto fora da curva, né? Mas sim, é questão de época, né, gente? Tipo, é que nem acho, por exemplo, em Little Women, que uma delas, tipo, não era pra se casar, mas basicamente falou, mano, você vai casar essa sua personagem porque senão ninguém vai comprar. Duh. E ela foi e falou, eu prefiro ser rica do que só escrever sobre alguém que não casa. Então, Ana Lúcia, você perguntou se a formação ou mudança desse tipo de romance só se caracteriza como tal se a personagem romper totalmente com as regras e expectativas sociais? Não. Porque, de novo, as questões que ditam que o romance é de formação, elas são bizarramente específicas. Específicas aos anos de aprendizado de Vivian Meister. Porque no final, ele volta para as regras e expectativas sociais feito um patinho, entendeu? Então, eu acho que está muito mais, de novo, a como o Lukács traçou esse tipo de romance, que é uma comunhão final entre, né, entre a sociedade e o indivíduo, do que uma questão da formação ser determinada por esse rompimento. Eu acho que não existe isso. Eu acho que nisso se caracterizaria um romance de artista, muito possivelmente. Eu acho que, tipo, num instante. A Portrait of the Artist as a Young Man, do James Joyce, eu acho que aí você tem essa formação ou mudança do indivíduo meio se chegando a se tornar um artista. Isso sim, eu acho que está relacionado ao romper totalmente com regras e expectativas sociais. Tem um conto também que agora é de Veneza, do Thomas Mann, que também trata sobre isso, sobre a questão do artista. Morte em Veneza, talvez? Será que eu estou delirando? Talvez seja isso.
A Glória, a diferença é se ela aprende uma regra social ou se ela tem alguma reflexão para mudar um comportamento interno dela, mais ou menos isso. Exatamente, Glória. Você falou melhor do que eu poderia ter dito. Eu vou copiar esse comentário e colocarei na minha dissertação. Porque você explicou muito melhor do que eu. É tipo isso. Então, isso é um dos comentários que a Susan Freeman vai se utilizar. É tipo, olha, eu acho que na real, ela não para pensar muito nela, ela não tem umas grandes reflexões assim, ela só aprende a não passar vergonha na sociedade e a não, sabe, não virar motivo de piada. Mas, de novo, eu acho que é um pouco problemático você dizer que isso é menos importante nesse cenário do que alguma reflexão sobre comportamento interno dela, entende? Eu acho que é complicado você dizer que isso é menos importante. Nossa, ainda bem que eu fiz a pergunta, né? Senão, gente, eu ia acabar a experiência de ler Jane Eyre para tantos vocês. E, assim, é a melhor experiência. Então, qual é o nome? As irmãs Dashwoods, de Razão e Sensibilidade. Talvez. Tem todo um estudo da questão dos duplos nas obras da Jane Austen. Tem também, acho que em Persuasão também, aquela mina que pula lá e da outra. Tem todo canto. É bem. Eu não sei se eu diria. Não, acho que sim. Acho que eu diria que as irmãs Dashwood, elas são essa questão, elas representam essa questão do duplo. Porque elas são bem diferentes, mas elas têm tantas coisas em comum. Mas é que acho que o caso não da Marianne, mas da outra, talvez ela tenha outro duplo. Enfim. Sim, a Jo March. Obrigada, gente. É que eu não li, tá? Eu não li Little Women ainda. Eu vi o filme e eu acho que eu sei. Ai, Beatriz, obrigada. O fato de Evelina, a representação da burguesia, ter sido incorporada à sociedade aristocrata, meio que representa o que nós vimos na primeira aula? Bingo. Exatamente. É o desejo da burguesia de se aproximar da aristocracia e ser incorporada por ela e ser aceita por ela e, no fim das contas, se tornar aristocracia. Ela consegue, né? As aulas vão ficar gravadas no Drive para sempre. Podem lá ver. Eu acho que eu só não coloquei a última, porque eu esqueci. Mas amanhã eu vou colocar. Essa aí eu lembro de colocar a última também. E se eu achar. Se eu achar, não. Quando eu achar a versão pirata de Jane Eyre, eu coloco lá para vocês. Existe uma versão incompleta de Little Women? Como é que é a versão incompleta? Tipo, não tem o final? Viu? Não preciso mais colocar lá no Drive, porque a Tiffany já colocou aqui. Charlotte Bronte em PDF, EPUB e MOBI. Valeu, gente. Mas é isso, gente, acabou. Se ninguém tiver mais perguntas, é o fim. É isso. É o fim. Muito obrigada por todos vocês virem aqui, por dizerem que as aulas foram boas, ajudou muito, assim, na autoestima. E espero que a gente se veja de fato, de verdade, em outros momentos de literatura inglesa, se pá, literatura russa, quem diria? Alisson, eu não vou dar um curso de Jane Austen, tá? Eu não vou dar um curso de Jane Austen. Eu não tenho cacife para dar curso de Jane Austen. Não, eu não vou. Eu não tenho mais 2 centavos para adicionar na discussão de Jane Austen. Gente, tem estudo sobre o uso das vírgulas, pelo amor de Deus.
quem tirou o tempo para fazer o estudo de uso de vírgula em razão de sensibilidade, pelo amor de Deus, também pegou, assim, o romance mais chato. Haja. Muito obrigada pelos desejos bons com o meu mestrado, eu realmente preciso, porque, assim, eu nem escrevi minha qualificação ainda. Eu tô meio surtando, tá? E que bom, gente, que vocês gostaram do curso. Eu tentei ser um pouco menos, sabe, monótono. E eu vou mandar vocês todos lerem. Eu vou super. Mas só vou mandar se me derem boas críticas. Tá? Porque, assim, depois de feito, me falar que tá uma bosta não vai funcionar, não. Tá? E se minha orientadora ouvir alguém falar que tá bosta depois dela ter colocado o nome dela lá, ela não vai ficar feliz, não. Como tá o processo do mestrado? Tá bem. Tá indo. Acho que eu já posso parar de gravar, né? Eu não vou querer ver isso no futuro, talvez.